Aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19, vem trazer uma palavra de vida para todos nós nesse dia, que o Senhor possa aplicar no teu coração, que você permita entrar a palavra e fazer a ação, que ela já é imposta, né? Uma ação direta na tua vida. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19, que diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tomara apiedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, quando estamos ministrando a palavra de Deus, eu e alguns outros pregadores nas igrejas, nos congressos, costumamos enfatizar ou dizer uma frase que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Mas é mais ou menos isso que queremos dizer quando a palavra afirma que o Senhor, Ele, por apiedar-se de nós, Ele lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Muitos cristãos, para falar do caráter misericordioso e definitivo do perdão de Deus, para que nossos pecados sejam perdoados, nós usamos essa expressão, jogar no mar do esquecimento. Porém, apesar dessa frase não ser bíblica, como a gente acabou de ler, isso não quer dizer que esta frase não expresse um conceito bíblico. Na verdade, a ideia de que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento deriva da visão bíblica do perdão de Deus na obra da redenção do seu povo. Inclusive, alguns versículos específicos trazem um sentido que se aproxima dessa expressão, como está aqui no livro de Miqueias, que lemos agora. Quem, ó Deus, é semelhante de ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade e tornará a impiedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Profetizando sobre a libertação do remanescente, o judeu da Babilônia, o profeta Isaías também escreve sobre a grandeza da misericórdia e a benignidade do perdão de Deus da seguinte forma. Está lá em Isaías capítulo 43 e 25, que vai nos dizer esta seguinte expressão: Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O que seria lançar os pecados nas profundezas do mar? O que significaria isso? Quando a Bíblia diz que Deus promete lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, isso quer dizer que Ele perdoa verdadeiramente. Não nos trata como culpados de tais erros. A expressão lançar nas profundezas do mar é uma metáfora para indicar algo irrecuperável, ou seja, por ser profundo, por ser tão fundo, por ser tão difícil o acesso, ninguém mais irá buscá-lo, recuperá-lo, não é? É algo que ficará definitivamente perdido. Não há qualquer motivo para desconfiarmos
do perdão de Deus. Se Ele nos perdoa, então estamos definitivamente perdoados. Porém, muitas vezes a expressão popular que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento pode trazer uma falsa ideia de que nossos pecados foram perdoados porque simplesmente Deus resolveu esquecê-los. Mas não é isso que a Bíblia diz. A justiça de Deus exige que todos os pecados sejam punidos. E nesse ponto não há qualquer exceção, ou seja, de pecadinho em pecadão, quando muitas vezes eu e você, como seres humanos, aceitamos certas coisas de um outro humano e não acertamos outras porque achamos um pecado tão grandioso. Mas eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus que a questão é que nenhum pecador é capaz de pagar a sua culpa dos seus pecados. Nossos méritos pessoais não podem nos justificar diante de Deus. Ou seja, um grande pregador, um grande cantor, uma dirigente, um maestro, nada disso vai fazer com que você seja mais ou menos pecador. Pelo contrário, Deus, Ele não esquece dos pecados. Eles foram lembrados e castigados todos em Cristo. Foi Ele que satisfez a justiça de Deus. O apóstolo Paulo, aquele que escreve ali aquele texto em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz: aquele que jamais pecou foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a certeza de que Deus não se lembra dos nossos pecados é que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu como um cordeiro mudo, calado, sem reclamar de nada. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos ao pecado. Então a questão de muitos tropeços que podem levar o nosso coração ao engano, a duvidar de Deus e até afirmar que Ele lança no mar do esquecimento, a justiça de Deus será feita. Ele é justo, juiz. Mas uma coisa é certa: hoje você vai entender que Ele vai julgar nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por isso, embora possamos nos sentir perdoados através das experiências diárias da nossa vida cristã com Deus, a certeza de que Deus não se lembra mais dos nossos pecados é de caráter objetivo. Isso quer dizer que essa certeza não está fundamentada em nossos próprios sentimentos e sensações, mas está fundamentado nas promessas de Deus. Foi Deus quem prometeu pleno perdão através de Jesus Cristo. E é nisso que devemos estar assegurados. E a boa notícia é que Ele é imutável, é fiel à sua palavra, apesar das nossas falhas. Sobre isso o apóstolo João escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça, como está em 1 João, capítulo 8, versículo 9. O segredo não é tentar justificar, esconder ou até mesmo negar os nossos pecados, mas concordar que a palavra de Deus afirma que somos pecadores e que alcançamos perdão unicamente através de Cristo. Quando olhamos para Cristo, aquele que levou toda a nossa culpa e sofreu castigo no nosso lugar, dá para se entender que os nossos pecados que Ele carregou faz com que nós estejamos confiantes de que a justiça de Deus Ele sanou, ou seja, Ele plenamente realizou, levando sobre si todas os nossos pecados, os nossos erros, e a justiça de Deus foi ali aplacada com o que Jesus sofreu. Aquele imenso sofrimento das 39 chibatadas, carregando aquele peso, aquele madeiro, porque ele se tornou mais pesado
por conta do pecado do mundo inteiro. Ninguém poderia ajudá-lo, ninguém poderia morrer no seu lugar. Pelo contrário, eu posso te dizer, debaixo da palavra de Deus, que o Senhor Deus apagou naquele momento todas as nossas transgressões e não se lembra dos nossos pecados. Sim, todos eles, sem exceção, foi lançado nas profundezas do mar. Talvez alguém diga assim, ou no mar do esquecimento, né? Que é uma pronúncia já muito usada. Mas eu quero aqui trazer uma situação muito séria. Se você erra, peca e continua no erro, e como já li agora há pouco, tenta escondê-los, tenta disfarçá-los ou até negá-los, dizer que não o cometeu, você está enganando a si próprio e jamais Deus poderá te perdoar ou lançar as tuas iniquidades, o teu pecado no mar profundo. É necessário que você absolva a palavra hoje e que você entenda que é necessário o arrependimento, é necessário o reconhecimento, é necessário que você desça. Reconheça que precisa todo dia pedir perdão, que precisa todo dia se arrepender, que precisa todo dia olhar como é que anda o seu altar. Eu sei que talvez outros que estão ouvindo a programação estão um pouco que assustado porque o Senhor está fazendo com que todos os pregadores desta emissora, de outras até, na rua, no metrô, talvez via celular por mensagens diárias, esteja enfatizando que você precisa se arrepender. E como disse João, se confessarmos os nossos pecados, disse o apóstolo Paulo, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Ei, é você mesmo. Não adianta se esconder no seu disfarce. Eu sei que agora, por proteção, é necessário uma máscara para se proteger de um vírus. Mas existe uma máscara que muitos usam para camuflar o pecado. Usam até uma capa de vergonha. Usam até um camuflado que o pecado tornou agora para muitas pessoas uma facilidade. A mentira, o negar. Às vezes alguém, um outro que pecou com aquele determinado varão, a varoa, até assume. Mas ele continua negando, mentindo para si mesmo e para as pessoas, para manter um falso evangelho. Continua sendo um falso pregador ou pregadora, usando a palavra de Deus como escudo, como um ganha-pão, mas esquece que Deus ele é justo e jamais terá o pecador ou o pecado da pessoa por inocência. Ei, escuta, pode até demorar um tempo, humanamente falando, pode ser até que você engane muita gente, mas com Deus não se brinca, com Deus não se faz barganha. O sofrimento do seu filho que ele lançou em morte de cruz, que ele disse, olha, tu vai morrer para a remissão do pecado daquele homem, daquela mulher, não foi para que você se mantivesse na mentira, no esconderijo, no negacionismo, inventando que não errou, que não pecou. Ei, reconheça, confesse, deixa, porque tu vai alcançar a misericórdia de Deus, mas é confessando e deixando, não é a cada ano inventando uma moda, inventando uma modalidade, aproveitando das redes sociais para ser mais ou menos pecador, para ser mais ou menos santificado. Uma hora tu tá pregando, outra hora tu tá se prostituindo o teu olho, prostituindo a tua boca, tirando nudes das redes sociais. Eita. O sangue de Cristo tem poder, enviando para um e outro, vai para as redes para assistir filmes pornográficos e acha que Jesus não está vendo? Missionário, agora a senhora tocou numa ferida grande. O pregador, ele não vem falar o que ele quer.
O pregador que prega a palavra de Deus, prega a verdade, e não pode fazer costura, não pode ali colocar um tio, uma vírgula para ficar mais leve, não. A verdade é essa: doa em quem doer. Ou você é santo, ou você é pecador, ou você é limpo, ou você é sujo, ou você é purificado, ou você é imundo. Mas uma coisa é certa, você tem que lembrar que só há dois caminhos, o céu ou o inferno. Só há Jesus e o diabo. E o diabo tem interesse que você continue camuflado, para que na hora certa ele venha usar o que Deus tem te dado, um dom, uma qualidade. Talvez você tenha sido sim muito usado por Deus, mas agora tem usado de defesas, de negacionismo, para enganar a esposa, enganar o esposo, para estar mentindo aí com a palavra de Deus, se defendendo. Ei, é com você mesmo, profeta de Baal mentiroso. O Senhor está te despertando neste dia. A palavra é esta: você disse, se um dia esta mulher, ou um outro varão, ou alguém falar o que eu estou fazendo, aí eu vou deixar e vou me confessar. Escute. Crente tem que ser crente nas redes sociais, ele tem que ser crente em casa, na rua de casa, ele tem que ser crente da família, ele tem que ser crente para os funcionários, ele tem que ser crente para os músicos da igreja, os músicos da banda, para os obreiros, ele tem que ser crente, aleluia, para a sua parentela. Tem que haver o brilho de Deus na tua vida. Não adianta, porque alguém se tornou conhecido, achar que pode barganhar com os céus e encontrar a coroa do jeito que ele quer, porque a mesma justiça que é para mim e para você, é para ele e para ela. Escuta, a palavra é para despertamento, é para você acordar. O Senhor Deus, ele quer lançar nas profundezas do mar o teu pecado, mas é necessário que você confesse e deixe, e a misericórdia será alcançada em nome de Jesus. Fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado. Logo esse hino, irmã Milka, Pois todos é são esse mesmo. cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. Não adianta mentir para si mesmo. Deus quis pra mim preparar. Anda com a Bíblia para alguém ver. Vai para a igreja, até canta, até tem oportunidade, porque alguém não conhece a tua intimidade. Mas é bem verdade que eu me lembro de uma conversa com uma irmã que dizia: se todo o ministério procurasse a esposa para saber quem é um varão, talvez não tinha tanto obreiro. Se toda a igreja procurasse o esposo para saber quem é a mulher, não teria tanta dirigente. Eita, o sangue de Jesus tem poder. Mas, irmãos, é tempo de pregar a verdade. E a verdade é essa: não adianta querer que Deus lance no mar do esquecimento se você não confessa, se você não abandona. O pecado é pecado. A mentira é mentira, o engano é engano. E o diabo quer te confundir, quer te deixar sujo. Mas hoje o Senhor quer lançar no mar, nas profundezas do mar, os teus pecados, as tuas iniquidades. Jamais viverei pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. Você quer que Deus lance o seu pecado nas profundezas do mar? Ou no mar do esquecimento, numa expressão mais usada nas igrejas? Que não é bíblico, mas chega próximo. Será que você quer que o Senhor lance nas profundezas
os teus pecados hoje, é necessário confessar e deixar. E tu serás alcançado pelas misericórdias de Deus. 81334347 é o nosso WhatsApp. Venha diga assim: eu quero lançar os meus pecados nas profundezas do mar. Eu quero que Deus lance os meus pecados na profundeza do mar.